Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod da Gente, o podcast que fala sobre temas que impactam diretamente a sua vida. Você que está me ouvindo já teve a sensação de que o dinheiro simplesmente não rende mais como antes? Que o carrinho do supermercado volta para casa cada vez mais vazio, mesmo quando a conta parece a mesma? Segundo a Constituição brasileira, o salário mínimo ele deveria ser o suficiente para pagar itens como moradia, transporte, saúde, educação, vestuário, lazer e alimentação. É preciso lançar mão de substituições inteligentes em relação aos alimentos que estão pesando mais no orçamento familiar. Pois é, os números divulgados recentemente pela Companhia Nacional de Abastecimento e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos ajudam a explicar um pouco dessa sensação. Embora o custo da cesta básica tenha subido em 14 capitais brasileiras, o trabalhador que ganha um salário mínimo hoje compromete cerca de 46% da sua renda líquida só com alimentação. No ano passado, esse percentual era ainda maior, chegava a 51%. No papel parece que houve melhora, mas na prática a realidade nas prateleiras mostra outra história. Em capitais como Florianópolis, por exemplo, a cesta básica já ultrapassa R$ 790, exigindo uma verdadeira engenharia doméstica para manter o prato cheio. Portanto, neste episódio do Pod da Gente, nós vamos entender melhor esse cenário e também descobrir estratégias para você comer bem gastando menos. Por isso, a gente conversa com duas fontes diferentes. A economista Juliana Franco, que leciona na Unicesumar, e o nutricionista Renato Castro, que é coordenador do curso de nutrição na mesma instituição. Então se prepara, porque o episódio de hoje é sobre estratégia de sobrevivência urbana em tempos de custo de vida muito elevado. Bom, para a gente começar o bate-papo, nós vamos entender o que está por trás desses números. Quem conversa com a gente é a economista Juliana Franco. Juliana, os dados mostram que o trabalhador compromete hoje cerca de 46% do salário mínimo com a cesta básica, menos do que o ano passado. Essa melhora ela é real ou apenas aparente? Segundo uma pesquisa do Diese, agora em fevereiro de 2026, houve uma melhora no comprometimento do salário com a cesta básica. E isso está diretamente relacionado ao aumento do salário mínimo acima da inflação. A inflação brasileira agora no ano de 2025 foi de 4,26% e o reajuste do salário mínimo foi de 6,3%, ou seja, nós tivemos um reajuste do salário mínimo acima da inflação, o que fez com que o comprometimento do salário com a cesta básica caísse de 51% para 46% da renda. Mesmo com essa queda de 5 pontos percentuais, ainda é considerado um percentual elevado. Por quê? Porque segundo a Constituição brasileira, o salário mínimo ele deveria ser o suficiente para pagar itens como moradia, transporte, saúde, educação, vestuário, lazer e alimentação. E para que isso fosse viável, o comprometimento do salário com alimento não poderia ultrapassar a casa dos 20%. Países como Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra e outros países considerados de primeiro mundo, o comprometimento do salário com o item alimentação não passa de 15%. Então, algo que seria saudável para a nossa economia seria de 20%. Segundo o Diese, o salário mínimo brasileiro, para conseguir pagar todos esses itens previstos como básicos perante a Constituição, deveria ser de R$ 7.000 por mês, né? Realmente não está fácil, não. Bom, diante dessa diferença entre renda e custo real de vida, como é que as famílias brasileiras elas têm se adaptado a essa nova realidade? Está sendo fácil, difícil? E, diante disso, como que as famílias elas têm se adaptado a essa diferença entre a renda e o custo de vida? Um primeiro deles é trocando produtos que são mais caros por alternativas mais em conta, mais baratas, redução na qualidade nutricional, algumas famílias reduzem o consumo de proteínas ou alimentos por alimentos mais baratos, reduzem então o consumo de proteínas que são mais caras por proteínas que são mais baratas, então você tem uma redução na qualidade nutricional das famílias.
Aumento do endividamento e do uso principalmente do cartão de crédito. As famílias brasileiras estão altamente endividadas, acima de 70%. Alguns estados, como o Paraná, chega a 90% de endividamento das famílias. E o trabalho informal, com aqueles bicos, atividades extras, é ainda muito elevado dentro da nossa economia, representa pelo menos 33% do emprego no Brasil é o emprego informal. E quando a gente pensa nos próximos meses, quais fatores econômicos, Juliana, podem pressionar ou, de certa maneira, aliviar o preço dos alimentos no país? Isso pode, de fato, acontecer? Tá. Quais são os fatores que podem pressionar ou aliviar o preço dos alimentos nos próximos meses desse ano? Então, os alimentos são muito vulneráveis a uma variável, a fatores climáticos, por exemplo, Então, eventos climáticos extremos podem reduzir a produção e pressionar os preços, assim como super safras reduzem o preço da economia. A taxa de câmbio é uma variável que ela impacta diretamente o preço dos alimentos. Quando o câmbio está altamente desvalorizado, produtos exportáveis, como por exemplo carne, soja, milho, tendem a ficar mais caros no mercado interno, porque há uma retroalimentação do preço internacional desses produtos para os produtos nacionais. Custos de transporte e combustíveis impactam não só o preço dos alimentos, mas acaba gerando uma inflação generalizada, uma inflação de custo, e nós estamos vivendo aí uma geopolítica onde a guerra com o Irã, já fez aí com que aumentasse em 20% o preço do petróleo internacional, e isso deve impactar nos próximos meses o consumo de vários, não só de alimentos, mas de vários outros produtos dentro da nossa economia. Pois é, mas essa é só uma parte da história. A segunda parte desse podcast especial falando sobre economia doméstica, você confere na semana que vem. Fique ligado.